Você sabe qual é o melhor tipo de cimento aí para sua obra? Você saberia qual tipo de cimento comprar? Já vai começar com essas frescuras suas aí. Cimento é tudo igual, pode comprar qualquer um. Não é não, Zé. Aí é que você se engana. Os cimentos possuem características diferentes. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre três tipos. O CP2, o CP3 e o CP5, que são os três tipos mais utilizados aí nos canteiros de obras de construção de casa, de pequenos prédios, de, abre aspas, pequenas construções, pequenas e médias construções. Eu vou começar primeiramente falando o que é CP. CP nada mais é do que a abreviação de cimento Portland. Aí cimento, Portland é o tipo do cimento, digamos assim. Na verdade é o nome próprio, porque o primeiro inventor que fez a fórmula inicial, ele colocou o nome como Portland, que fazia referência a umas pedras que haviam na ilha de Portland, na Inglaterra. Então ele colocou o nome próprio como Portland. Esse cimento Portland é muito utilizado no Brasil. Então, todos os cantos aí do Brasil você é capaz de encontrar esse cimento Portland. E aí nos sacos de cimento Portland você vai encontrar o numeral, que geralmente é escrito em algarismos romano, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. E é esse numeral quer dizer a composição do cimento. No vídeo de hoje eu vou abordar especificamente esse material. Mas aí depois desse numeral você acaba vendo uma letra e depois outro número que refere-se aí à resistência. Então quanto maior o número que você encontrar, 32, 40, quanto maior o número, mais a resistência, maior é a resistência desse cimento. Especificamente hoje eu vou falar do cimento CP2, CP3 e CP5. São, se você olhar a olho nu para esses cimentos, que eu peguei uma amostra lá da obra, são cimentos similares. Você acaba nem identificando qual que é qual. Eu só sei porque eu escrevi no saquinho aqui, que é o 3, o 5 e o 2. Vamos começar falando então pelo 2. O 2 é um cimento basicamente coringa. É um cimento que você encontra aí praticamente em todos os materiais de construção. Sendo grande ou sendo pequeno, você acaba encontrando esse CP2. Algumas marcas, por exemplo, como a Votorantim, começou a dar nome para os cimentos. Então o CP2 você vai encontrar lá com o cimento todas as obras. E dela tem cimento estrutural, tem cimento para reservatório de água, e ela colocou um nome. Mas no verso do cimento, obrigatoriamente ele tem que estar identificado como CP2. Tá, e na prática, para que serve esse cimento? Esse cimento, como eu havia falado, é um cimento coringa. Ele serve para reboco, ele serve para assentamento de tijolo, ele serve para concreto estrutural, sim. Se você fazer um traço, se você executar um traço, uma receitinha aí, você pode usar ele tranquilamente. Como característica em comum de todos os cimentos, após o lançamento, por exemplo, do concreto, tu vai concretar uma viga, tu vai concretar uma laje, um pilar, ou vai fazer um reboco, um contrapiso, todos os cimentos, independente se é o 2, 3 ou 5, você vai precisar fazer a cura úmida, que é molhar. Geralmente você vê o pessoal só molhando a laje, né? Mas todos os serviços que são executados com cimento, tá? Independente do tipo de cimento, ele tem que ser feito a cura úmida. O reboco, o contrapiso, o concreto armado, o pessoal tem a impressão aí que precisa aguar só a laje, né? Mas não é não. Bom, voltando aqui no CP2. O CP2 ele tem algumas formulações e aí ele vem descrito aí naquelas letrinhas que eu falei, que são três tipos homologados, que pode ser o CP2, mas tenha ele como um cimento que você pode executar a obra inteira, não esquecendo da característica da cura úmida, tá? Então não tem problema. Desforma, por exemplo, você vai concretar um pilar. Ele é um cimento que você pode concretar hoje e aí 24, 30 horas depois ele já tem condição de ser desformado, de tirar aí as madeiras que estavam segurando o molde. Mas não confundam secagem com cura,
tá? O cimento CP2, ele só vai dar cura final ou quase final após 28 dias que você lançar esse concreto ou que você fizer esse reboco ou esse contrapiso. Qualquer tipo de serviço que seja utilizado com o CP2, em 28 dias ele vai dar aí quase 95, 97% de cura ocorre ao final desses 28 dias. É um cimento legal para você utilizar aí na sua obra, dá para usar com tranquilidade, tá? O CP3. O CP3, ele é um cimento que tem a secagem um pouco mais demorada que o CP2, mas é um cimento que pode ser utilizado também para concreto, também para reboco, também para contrapiso. Também é um cimento muito utilizado, só que eu não costumo chamar ele de cimento coringa, pau aí para toda a obra, porque a secagem dele é um pouco mais demorada e requer um pouco mais de atenção do que o CP2. Então um reboco, por exemplo, que você tem que chapar a massa na parede e esperar que ele dê uma certa secada para dar o acabamento, no CP3 já vai demorar muito mais. E a cura dele tem que ser mais, digamos, forte, a cura úmida, um pouco mais insistente. Então, já deu o acabamento do reboco ou lançou o concreto, algumas horas depois você vai notar que ele está ainda um pouco úmido, digamos assim, um pouco molhado, mas você já tem que entrar com a cura úmida, começar a aguar, começar a molhar, porque senão ele vai começar a trincar. E aí dá muita trinca e dá aquelas patologias horríveis nas construções. Até mesmo no concreto, geralmente o CP3 ele tem uma resistência à compressão ao final de 28 dias maior do que o CP2. Ele é um cimento um pouco mais resistente. Então você vai encontrar ele na configuração de 40. Como ele é um cimento que demora um tempo para secar, você tem que ficar esperto aí na desforma. Não dá para, por exemplo, se 8 horas da manhã você concretar um pilar, no dia seguinte, na hora do almoço mais ou menos, você não pode desformar. Porque se você desformar, pode ser que no meio dele ainda esteja molhado. E aí você acaba deformando esse pilar e criando vazios dentro dele. E isso também não é legal. E a cura úmida dele é muito importante fazer pelo menos 7 dias na sequência. Se tiver muito calor, água em abundância. Muita água, 4, 5 vezes por dia, senão vai dar trinca. Concreto, no reboco, no contrapiso, qualquer item que você trabalhar. Então assim, o CP3 ele é um cimento um pouco mais chato de trabalhar e requer muita atenção. Então fique ligado. Vamos falar agora sobre o CP5, um cimento que eu utilizo bastante. Eu utilizo os dois, o CP2 e o CP5. Esses dois tipos de cimento eu sempre tenho no canteiro de obra. Então o CP5, também chamado de cimento Ari, alta resistência inicial. Além dele dar resistência inicial para o concreto, então aí nas primeiras 48 horas ele já vai aguentar uma carga considerável. Ele também é um cimento que cura muito rápido. E por isso eu não indico esse cimento para execução de reboco, para execução de trabalhos que vai demorar um pouco para dar o acabamento, que vai demorar um pouco para ser lançado. Por exemplo, se você roda um concreto com ele, o ideal é que dentro de uns 30, 40 minutos no máximo, esse concreto já esteja lançado, já esteja no local onde ele vai ficar. Porque se você demorar um pouco, ele começa a dar pega já, ele começa a secar. A secagem dele é muito rápida. Por exemplo, se você concretar um pilar às 8 da manhã, às 3 da tarde, às 2 da tarde, você pode encostar a mão lá que ele já vai estar seco, totalmente seco. É um cimento que gera muito calor, então muita tensão aí na cura. Eu costumo fazer os pilares das obras, ou os pilaretes, eu costumo concretar com esse tipo de cimento, porque a resistência inicial dele é muito boa, então 48 horas a resistência dele chega a 80%. Esse é um 40 MPa, você vê lá no final aí, quer dizer 40 MPa de compressão que esse cimento vai aguentar, claro, com um traço satisfatório, com a receitinha do bolo aí satisfatória, mas ele vai atingir a resistência aí de 95, 98% também ao final aí de 28 dias.
mas a resistência inicial nos primeiros dias é excelente. Então, lembrando, reboco nem pensar com esse tipo de cimento, e trabalhos que vão demorar um pouco para você lançar ou concreto, ou lançar a massa para travar alguma coisa, mas é um cimento muito bom. Relação de valores desses 3 cimentos, não tem muita diferença de valores, costuma variar em R$2, R$3. É normal o CP5 vir em embalagens aí de 40 quilos, então no traço, na mistura, na receita do bolo, geralmente o pessoal usa um saco de 50 quilos, então é bom ficar esperto aí nessa receitinha para não dar problema depois, senão você coloca muito agregado, muita água e a resistência final não vai ser satisfatória, tá? Então CP5 geralmente encontrado em sacos de 40 quilos. Em comum, os três cimentos em comum. Cuidado na hora de colocar água no reboco, no contrapiso, no concreto, independente do tipo de serviço que você vai executar. Os 3 cimentos, eles levam como característica digamos assim, a perda de resistência com o volume de água. Uma relação água-cimento muito boa que você pode utilizar é pensar em 500 ml de água por quilo de cimento, 450 ml, 500 ml. Então um saco de 50 quilos, dá para você colocar aí até 25 litros de água. Tomando cuidado com a chuva, é claro, porque se o agregado ele tiver lá no canteiro descoberto, a chuva vai deixar ele muito úmido. Então tome cuidado com essa relação aí, porque senão você acaba utilizando essa relação água-cimento de 450, 500 ml por quilo de cimento e o agregado já tem muita água. E aí dá pau, não dá resistência final satisfatória. Beleza? Sobre cimento é isso, sobre esses 3 tipos. Eu acho que ficou legal aí na prática. Escolha aí qual é o melhor para a sua obra, que vai melhor lhe atender. No vídeo de hoje é só. Se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Ative os sininhos para receber as nossas notificações quando vídeos novos são postados. Quando você está com o sininho ligado, aí você recebe a notificação. Curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que nos ajuda bastante. Muito obrigado e um grande abraço.